Meus irmãos e irmãs, mais uma vez é um grande prazer estar aqui para mais uma live. É uma oportunidade rara de conversarmos, trocarmos ideias sobre a doutrina espírita, uma oportunidade de divulgação da doutrina espírita. E isso é um prazer enorme para mim. Peço nesse instante a permissão de todos vocês para que eu possa adentrar no recanto sagrado dos lares de cada um de vocês. Desejo que tenhamos um restante de dia, de segunda-feira, pleno de muita paz, de saúde, que é o que mais desejamos. A saúde, como é importante. Os maiores tesouros da terra perdem totalmente o seu valor se não tivermos saúde, se não tivermos paz de espírito. Por isso, sempre devemos pedir paz e saúde. É isso que eu desejo de coração para todos vocês. Hoje, a cristandade comemora o Dia dos Mortos, o Dia de Finados. E o objetivo dessa nossa live de hoje é traçar algumas considerações sobre a visão espírita referente ao Dia de Finados, referente ao Dia dos Mortos, referente à imortalidade do espírito. Já que quando se diz finados, quer dizer fim, vem de fim. É como se a pessoa, ao morrer, findasse a vida, findasse, acabasse com tudo, né? E não é nada disso que acontece. Nós sabemos, por todos os postulados que a doutrina espírita nos oferece, por todo o seu cabedal de conhecimento, desde a codificação por Allan Kardec, em meados do século XIX, que a gente tem uma outra visão sobre o espírito, uma outra visão sobre a chamada morte. Então é nesse sentido que nós pretendemos hoje abordar o tema central da nossa live. Eu vou pedir só um instantezinho, alguns minutinhos, que é o tempo que as demais pessoas conseguem acessar o link da nossa live, que a gente possa dar início, né? Nem todas as pessoas têm acesso à plataforma do Facebook, por isso que a gente aguarda sempre alguns minutos, que é para que a gente possa divulgar o link e todas as pessoas possam ter acesso, tá bom? Deixa eu olhar aqui, avisar aqui que eu já entrei. Logo, logo nós vamos ter condições de... Olha, parece que já foi... Reginaldo é muito eficiente, já está divulgando aqui, estou vendo aqui. Só um momentinho. Logo, logo vamos ter condições de iniciar, tá certo?
Ok. Estou vendo aqui. Ok, pessoal. Links já divulgada nos grupos. Estou vendo aqui que a Eneide já entrou. Boa noite, Eneide. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda para mais uma live. Então, são 18h01 minutos. E vamos dar aí mais uns 3 minutinhos, que é o tempo que as pessoas entram para a gente começar a nossa live. Maria Tereza, muito boa noite. Seja bem-vinda. Uma satisfação tê-la aqui, Maria Tereza. Hoje foi um dia repleto, a gente viu pelos telejornais tudo, em todo o Brasil, as pessoas indo aos cemitérios para reverenciar os seus mortos. Só que este ano teve o diferencial da pandemia e a maioria das prefeituras fecharam, baixaram decretos proibindo a entrada das pessoas. Então as pessoas tiveram que se conformar com celebrações online, celebrações via internet, justamente porque foge ao controle. Os administradores do cemitério dificilmente teriam controle sobre essa quantidade enorme de pessoas que comparecem para referenciar os seus mortos. Tanto é cultural como é uma questão religiosa. Você nasceu e se criou naquele hábito de todo dia de finados, dia 2 de novembro, comparecer aos cemitérios para rezar pelos seus mortos, fazer preces, tudo, junto com as suas famílias, os encarnados, né, que ainda estão aqui. Então, nós temos que ter todo o respeito, né? Temos que ter todo o respeito por esse hábito das pessoas, né? Marcos, boa noite, seja bem-vindo, Marcos. Francis, boa noite. Ok, vamos já iniciar. O tema da nossa live será Finados não. Somos espíritos imortais. O título é justamente por isso, porque vamos deixar bem claro que, apesar de culturalmente, tradicionalmente se chamar Dia de Finados, mas não tem nada de finados, né? Finados vem de fim, quer dizer fim. E morrendo é o fim do corpo físico. Ainda não podemos nem dizer que é o fim total, podemos dizer que é o fim da vida biológica, da vida física, porque ficam restos mortais, né? Ossos, cabelos, algumas coisas que o processo físico, químico, biológico não consegue digerir, né? É um fenômeno físico, natural, físico-biológico, químico, físico-biológico, né? Essa decomposição da matéria orgânica que acontece com o nosso corpo. Toda a matéria orgânica está sujeita a isso. Então, é uma tradição, nós vamos ver isso ao longo da nossa fala, por isso se chama de Dia de Finados, né? O Dia dos Mortos, né? Então, é isso. Vamos então dar início, que são 8h25, temos muito chão pela frente. Então, repetindo, para quem entrou depois, o título da nossa live é Finados não, somos espíritos imortais. Os mortos vivem, os chamados mortos. Tinha um irmão espiritual, um espírito que gostava de se comunicar através da nossa querida tia Carmen, e ele dizia que eles eram os mortos-vivos, enquanto que nós encarnados éramos os vivos-mortos. Eles, os mortos-vivos, e nós, os vivos-mortos. É isso? Ou seja, nós é que somos os mortos, nós encarnados, que pensamos erroneamente que somos os vivos. Mas
dia de finados teve a sua origem na antiga Gália. Antiga Gália. A Gália, a gente se situando aí na história e na geografia, a Gália ela fica situada naquela região da Europa que fica situada no ocidente da Europa. Ela pega, na sua maioria, a França, boa parte da França, alguma parte do território da Bélgica e me parece que uma pequena parte do território da Alemanha. Ali era a religião da antiga Gália. Então, nessa região da Gália, era no dia 1º de novembro que eles celebravam a festa dos espíritos, ou dos mortos, né? Eles acreditavam que os bosques, os pântanos, eram povoados por espíritos errantes. Então, vejam bem, é uma tradição que remonta antes do cristianismo. Ou seja, é um costume pagão, vamos dizer assim. Porque costumou-se dizer na época, quem não era cristão era pagão. Então, podemos dizer que essa reverência aos mortos fazia parte da cultura de muitas das civilizações. E, com o advento do cristianismo, o cristianismo acabou incorporando muitos desses costumes dos povos pagãos. E um desses costumes foi essa referência aos mortos. Em destaque, os gauleses, né? A Gália, que é essa região que pega mais a parte da França, do ocidente da Europa. França, parte da Bélgica e parte da Alemanha. Fica justamente ali no outro lado, já é o Canal da Mancha, né? O Canal da Mancha divide essa região da Gália com que atualmente é a Inglaterra e aqueles países ali da Grã-Bretanha, né? Bretanha. Trava ali. Então, constam, se você consultando os dicionários a respeito de finados, eu, quando era criança, achava esse nome muito esquisito. Interessante que eu não associava finados a fim, associava a mortes. De tanto ouvir dia de finados, dos mortos e rezar pelos mortos, eu achava que finados significava só os mortos. Mas a gente consultando qualquer dicionário hoje, tanto dicionário de papel como os dicionários online, né, que os dicionários de papel pouca gente hoje consulta, a gente encontra o seguinte significado: finados, que deixou de existir, que morreu, defunto, forma abreviada do dia de finados. Então, muita gente, em vez de chamar dia de finados, chama simplesmente finados. Então, na tradição da Igreja Católica, 1º de novembro é comemorado, aliás, o dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos, quando se reza por aqueles que morreram em estado de graça, ou seja, com os pecados já perdoados. Estado de graça quer dizer que esses espíritos, quando encarnados, eram tão puros, de acordo com os padrões, os critérios da Igreja Católica, que eles, através de um decreto do Papa, né, todo aquele processo que faz parte da Igreja Católica, era decretado como santo, né? Então se tornava santo. No Espiritismo existe santo? Bem, nós podemos fazer uma aproximação que santo, para nós espíritas, seriam espíritos superiores que já se libertaram desse processo das reencarnações. Então, são espíritos que já alcançaram uma certa evolução. A gente poderia dizer que é um Espírito Santo, não é isso? Um Espírito Santo. Então, nós não teríamos apenas um Espírito Santo, que para a Igreja Católica representa a terceira pessoa da Santíssima Trindade. No Espiritismo, nós poderíamos dizer que todos esses espíritos superiores são Espíritos Santos. Mas, o dia 1º de novembro, para a Igreja Católica, é o dia de Todos os Santos. E aí, pensou-se, os teólogos, os pais da Igreja Católica, os primeiros teólogos, né, que estruturaram a Igreja Católica, eles acharam por bem, naturalmente, comemorar no dia 2, que era o dia seguinte, dia 2 de novembro,
o dia de finados, ou dia dos mortos, que são aqueles mortos que não têm aquela graça, vamos dizer assim, a pureza, ainda tem pecados. Daí, ainda permanecerem no purgatório. O purgatório é uma região, como o nome diz, purgatorial, que se define como tem o objetivo de fazer com que as pessoas se purifiquem, vamos dizer assim, e possam adentrar no reino de Deus, olhar, ver a face de Deus. Então, essa é a visão católica que as igrejas evangélicas, na sua maioria, também acompanharam alguns desses preceitos, não é isso? Então, mas eles não têm santos, não têm muitas coisas, mas a questão do purgatório, me parece que eles adotaram também. Fizeram algumas correções, algumas coisas aí, que estão bem definidas aí, junto principalmente essas igrejas reformadas, mais tradicionais, não é isso? Então, o dia 2 de novembro, por um decreto papal, aí por volta da Idade Média, né? Por volta aí do ano 980, foi adotado como dia de finados ou dia dos mortos, como dia 2 de novembro. Então, teoricamente, esses mortos estão no purgatório e merecem as nossas preces, para que eles possam se purificar e adentrar o reino de Deus. Então, fazendo a aproximação, o Espiritismo tem purgatório? Eu diria que o nosso purgatório é o nosso umbral. O umbral é uma região purgatorial, com uma diferença, que o umbral, você fica temporariamente no umbral, quando tem condições você vai para algum dos planos espirituais, de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com a sua evolução. E você segue em frente na sua jornada, se preparando para novas oportunidades que, com certeza, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concederá uma nova reencarnação. Então, essa é a diferença do nosso umbral para o purgatório dos irmãos dos católicos. Mas a história, porém, registra que o culto aos mortos é uma prática das mais antigas e presentes em quase todas as religiões. Esteve inicialmente ligadas aos cultos agrários e da fertilidade. Quando acreditava-se que com as sementes, os mortos eram sepultados com vistas à ressurreição e o retorno à vida que deveria surgir de algo oculto e misterioso. Ou seja, remonta às tradições pagãs, como eu falei há pouco. Sem contar aquelas religiões antiquíssimas, daquelas civilizações como dos hindus, dos japoneses, os chineses, o Egito, essas grandes civilizações também cultuavam os seus mortos. Então, é uma tradição bem antiga, anterior ao advento do cristianismo. Retrocedendo no tempo ainda mais, encontra-se no Ocidente o registro de que a filosofia dos druidas, na Gália Antiga, como eu falei há pouco, deu origem às novas escolas espiritualistas, isso no Ocidente, pois também cultuavam o sentido da infinitude da vida. Além do mais, a raça gaulesa tinha conhecimento dos mistérios de nascimento da morte. Os gauleses reverenciavam em festas os espíritos, não nos cemitérios, como fazemos hoje em dia, mas sim em suas habitações, nos seus lares, onde evocavam as almas dos mortos, as almas dos defuntos. E todos nós, quando a gente fala nos druidas, na antiga Gália, a gente se lembra logo
do nosso querido mestre de Lyon, Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec adotou esse pseudônimo de Allan Kardec numa das comunicações registrada em obras póstumas, que ele fora um monge druida no início, antes da Idade Média, ali, logo no começo do cristianismo, né? A gente pode dizer. Ele fora um monge druida chamado Allan Kardec. Foi a revelação que ele recebeu. E ele, diante dessa informação, adotou o pseudônimo de Allan Kardec para diferenciar a sua obra, daqui para frente, da obra como grande pedagogo e algumas dezenas de livros publicados na França em seu nome. O professor Rivail, o professor Rivail, como era conhecido, né? Professor H.L. Rivail. Algumas obras, ele simplesmente era conhecido como H.L. Rivail e popularmente conheciam ele como professor Rivail. Então, o professor Rivail, Allan Kardec, numa das reencarnações, ele fora um monge druida. Então, ele já trazia uma bagagem de conhecimento espiritual de bem longe, não é isso? Então, prosseguindo, os tempos modernos, segundo a informação de Emmanuel, no livro intitulado Emmanuel, leva o seu próprio nome, Emmanuel. Então, nesse livro, o Emmanuel nos diz que os tempos modernos nos apresentam a rememoração dos mortos, segundo o resultado dessa miscigenação cultural, filosófica e religiosa, que se deu pelos caminhos da história. Cada um o fazendo ao seu modo e segundo suas verdades, por mais relativas que estas sejam. Então, isso, como eu falei, essas tradições remontam desde os povos pagãos, das várias civilizações, as mais antigas. Então, é lógico que houve uma miscigenação. A Igreja Católica é um sincretismo religioso. Não sei se a gente, quando fala em sincretismo religioso, a gente só atenta para as religiões de matriz afrodescendente. Mas se você analisar bem direitinho, a Igreja Católica, a maioria de nós somos egressos da Igreja Católica, se não nessa existência, mas em reencarnações anteriores, com certeza fomos católicos, ou de alguma igreja reformada, protestante. Mas o fato é que o cristianismo, que o real fundador do cristianismo foi Paulo de Tarso, e à medida que a Igreja Católica foi se estruturando, a base foi o cristianismo, não resta dúvida, mas pegou muita coisa da religião romana e algumas coisas das religiões pagãs. E no decorrer do tempo, foi da própria filosofia grega, pegou muita coisa. Então, o resultado, no decorrer do tempo, foi incorporando todos esses conhecimentos, esses costumes das várias religiões, dos várias culturas, e hoje tem essa estrutura que nós conhecemos hoje. Mas não resta dúvida que é um sincretismo religioso, se trata de uma religião sincrética, apesar dos teólogos não destacarem isso. Então, religiões, principalmente as tradicionais, se calam também. E a ciência, igualmente, sobre esse instante supremo da chamada morte. Tem pessoas, a morte é envolta de preconceitos, é envolta de muito medo. Tem muitas pessoas que, quando fala-se em morte, é isso? Se tiver alguma madeirinha por baixo, bate logo na madeirinha, não é isso? Só vale-se uma madeirinha. Por via das dúvidas, bate a madeirinha. Olha se muitos espíritos não fizerem isso, não é isso? Não, eu não acredito. Tem muitos espíritos que dizem, não, isso aí é superstição, tudo, mas por via da dúvida, acaba fazendo também. Pela influência das raízes remotas
que ainda traz consigo. E o hábito é muito poderoso. Tem até um best-seller, né? Aquele livro, um livrinho na capinha amarela, não sei se você já viu, pelo menos a capa dele na internet, é O Poder do Hábito. Eu recomendo, é interessante ler. Então, o hábito, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. E ele funciona sempre. Inclusive junto aos animais, né? É na força do hábito que os animais acabam, às vezes, muitas vezes, aprendendo. Então, esse desconhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria, coube ao Espiritismo. Coube ao Espiritismo estudar e trazer para a humanidade. E hoje, não só a ciência já admite, como também as outras religiões vão incorporando ao pouco muitos dos conhecimentos espíritas. É por isso, não é à toa, que no Livro dos Espíritos, uma determinada pergunta que Allan Kardec formula aos espíritos codificadores, se o espiritismo seria a religião do futuro, eles respondem que o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Ou seja, à medida que as religiões forem incorporando os conhecimentos, os preceitos espíritas, vai chegar um ponto que elas estão impregnadas desses conceitos, desses conhecimentos espíritas, e acabam se tornando todas praticamente espíritas. Não é pretensão nossa. É isso que caminha e que torcemos que aconteça. O espiritismo é o traço de união entre as duas, ou seja, entre a religião e a ciência. E ele veio, o espiritismo, veio dizer-nos como se opera a transição da vida no plano físico e a vida no plano extrafísico, ou na nossa linguagem espírita, no plano espiritual. Veio nos dizer o que é a morte, a chamada morte, o que popularmente se chama de morte. Podemos dizer assim, que o espiritismo matou a morte, a popular morte, tão temida por todos nós, inclusive por nós espíritos. Com o advento do espiritismo, tivemos a informação de que a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo físico. E mais, o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de maneira que a separação só é completa e absoluta quando não mais resiste ou resta um único átomo do perispírito ligado às moléculas do corpo. Assim diz o Livro dos Espíritos. Então, a morte para o espiritismo é justamente esse desligamento de todas as moléculas perispirituais, podemos dizer assim, às moléculas do corpo físico. Vai se dando gradativamente. E chega um ponto, e existe um cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo físico. Enquanto esse cordão fluídico estiver ligado ao corpo físico, a vida permanece. É essa ligação que faz com que o perispírito se intercomunique com o corpo físico. Então, com isso, o corpo físico influencia no perispírito e o perispírito influencia no corpo físico. O perispírito, entenda-se, o conjunto corpo perispiritual, que com os conhecimentos que temos hoje, graças às obras de André Luiz e muitas outras obras subsidiárias da doutrina espírita, aliadas ao conhecimento das obras básicas de Allan Kardec, nós sabemos hoje que o perispírito não se resume a simplesmente um único corpo, um corpo espiritual. É um conjunto de corpos. E o espírito propriamente dito faz parte do perispírito, está junto do perispírito. E quando a gente diz
que um abuso de linguagem, né? Que o perispírito se intercomunica com o corpo físico, está incluído também o espírito. Tem até uma teoria da cebola que diz o seguinte: a cebola não são várias camadas, você vai tirando aquelas camadas, a camada mais grosseira, que é aquela folha, a casca da cebola, depois você vai tirando, ela vai ficando mais delicada, mais tênue, mais fininha, assim seria o perispírito. Você vai, é uma teoria, né? Então, à medida que o espírito vai evoluindo, o perispírito vai se tornando mais fluídico, mais leve. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior o poder vibratório, maior a energia que esse espírito emite. Quanto menos evoluído, mais grosseiro é o perispírito, mais materializado é o perispírito. Então, e menos vibração esse espírito consegue emitir, menos energia. Então, a morte, para o espiritismo, é simplesmente o desligamento desse fio fluídico que interliga ao perispírito. Existe, segundo relatos dos livros de André Luiz, existem equipes espirituais especializadas no corte, no rompimento desse cordão fluídico. E é a última coisa que eles fazem. Enquanto tiver fluido vital no perispírito, eles esperam que esse fluido vital seja consumido para que ele possa fazer o corte. É assim que se dá a chamada morte. Então, mais na frente, eu vou dizer, eu posso até adiantar logo, que quanto mais fluido vital o espírito tiver, o perispírito do espírito tiver, mais dificultoso é a morte, o corte desse cordão fluídico. E mais sofrimento traz ao espírito, porque ele vai sentir todas as angústias, todas as dores causadas pela chamada morte. Então, a sensação dolorosa, isso é informação contida no Céu e o Inferno, Céu e Inferno, o quarto livro de Allan Kardec, da obra básica. Vamos lá. Diz o seguinte, o Céu e o Inferno. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito. E, por conseguinte, também a maior ou menor dificuldade que apresenta o seu rompimento. Foi isso que eu falei nesse instante. Então, quanto maior a dificuldade desse rompimento, maior o sofrimento que a alma experimenta. E por que acontece isso? Espíritos muito ligados ainda à matéria, espíritos que no decorrer da sua vida física não tiveram muito cuidado. O vigiar e orar não foi observado por eles. É por isso que o mestre, tão amoroso, recomendava sobre o vigiar e orar, para que a gente detectasse as desobediências às leis de Deus. Num determinado trecho do livro, o livro dos Espíritos, Allan Kardec diz, em um comentário seu, que quem quiser morrer bem, viva bem. Ele quis dizer o seguinte, que viver bem significa viver de acordo com as leis de Deus, na prática do amor, desejando ao próximo aquilo fazendo ao próximo aquilo que você deseja para si próprio. Então, quem segue tudo isso, com certeza, terá uma morte suave, terá uma morte tranquila. Hoje eu entendo porque que os nossos irmãos católicos têm um santo, o santo da, não sei se é São José da Boa Morte, o santo da Boa Morte, uma coisa assim, né? Tem um santo, não sei bem, mas tem refere-se à Boa Morte. Então, é um desejo que nós deveríamos ter, de ter uma boa morte. Tem pessoas que morrem dormindo. Aí a sabedoria popular diz assim, morreu que nem um passarinho. É isso? É isso.
São espíritos que, apesar de humildes, tiveram uma vida exemplar e têm uma morte tranquila. Então, vocês estão vendo a riqueza das obras espíritas, das obras básicas, principalmente traduzindo para todos nós o que é a morte, desvendando esse fenômeno da chamada morte. Mas do céu e inferno, sobre a morte. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Olha, se tivesse pouquíssimos fluidos vitais no perispírito, esse desligamento seria feito de imediato. Então, mesmo sendo feito esse desligamento, às vezes ainda consta fluido vital, ou seja, o perispírito ainda está ligado à matéria. Por isso que fica em regiões purgatoriais, em regiões que nós chamamos de umbral. O objetivo do umbral é justamente esse: você ir gastando esse restante de fluido vital que ainda traz consigo no seu perispírito, para que você possa adentrar algum dos planos espirituais, se readaptar à erraticidade, que é essa fase que Allan Kardec chama entre uma reencarnação e outra, para você fazer um balanço da sua última existência, para você estudar, para você trabalhar, para você se preparar para novas oportunidades, ou seja, novas reencarnações. Ou até adotar alguma missão mesmo no plano espiritual, para participar de algum trabalho, tudo, de alguma equipe socorrista. Trabalho não falta. Jesus disse que o Pai não descansa um só minuto. Trabalho é uma lei universal. Então, por isso devemos sempre agradecer pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de aprendizado. Então, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no clímax de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Então, uma ruptura dolorosa, uma ruptura abrupta, causa problemas sérios, dores da alma, mortes violentas, por exemplo, suicídio. Significa que você vai desencarnar com muito combustível que eu estou chamando de fluido vital, muita influência com a matéria. E isso faz com que o sofrimento perdure, que vai variar de espírito para espírito e da quantidade de combustível que você ainda tem para queimar. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. O natural é que a gente desencarne idoso. O natural é esse, a regra geral é essa. É lógico que tem as exceções. Tem espíritos que desencarnam jovens, crianças, é a exceção. Às vezes é para cumprir uma existência que você abreviou na reencarnação anterior. Pode ser para uma espécie de prova para os seus entes queridos, para os seus pais, para os irmãos. Os motivos são os mais diversos. Mas a regra geral é que a pessoa venha com combustível suficiente para uma longa vida aqui no plano físico. Suficiente para você desempenhar os compromissos que você planejou na erraticidade. Aí, o que é que acontece? Às vezes, nós queimamos esse combustível de forma equivocada, farreando, comendo demais, não observando o vigiar e orai, não obedecendo a lei de Deus. Então, o que é que acontece? Você acaba abreviando a sua existência física. E às vezes o planejamento você vive em média uns 80 anos e de repente você desencarna com 65, com 60, com 70. E chegar lá do outro lado você vai prestar conta disso aí. É isso? Mas não existe essa questão do juízo final. Essa prestação de conta que eu digo, o juiz é a nossa própria consciência. É a nossa consciência que nos julga. E é na nossa consciência que está gravada as leis de Deus.
Então não adianta dizer que não acredita em Deus, porque Deus gravou as suas leis dentro de cada um de nós. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Isso aí, no caso de suicídio, a literatura espírita relata muito isso, né? Em Memória do Suicida, no Céu e Inferno, no próprio Céu e Inferno. Então, via de regra, às vezes o suicídio se dá com pessoas ainda jovens, tudo, em total desequilíbrio, e acontece esse fato lamentável. Então você está tão ligado aí na matéria que você presencia a decomposição do seu corpo. E no livro em Memórias do Suicida, há relatos que sente inclusive fisgadas dos vermes no seu corpo físico. Pode ser duro, mas é a verdade. Tem horas que temos que dizer a verdade, por mais dura que ela seja. Então eu queria lembrar que se vocês tiverem ao final a gente deixa uns minutinhos para quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, algo que não tenha concordado comigo ou alguma bobagem que eu tenha dito que vocês queiram corrigir, vocês fiquem à vontade, podem usar o chat, tá certo? Queria dar uma boa noite aí a quem eu não dei ainda, quem entrou depois, sejam muito bem-vindos. Então, continuando ainda citando o Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 1, intitulado Passamento. Quem não estudou ou leu o livro do Céu e o Inferno, eu recomendo. Muito rico, o Céu e o Inferno. Então, tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento foi o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é como um sono ligeiro, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Um exemplo, o desencarne do nosso querido Chico Xavier. Com certeza, foi um desencarne bem suave, talvez dormindo, de forma muito tranquila. Um espírito como ele, que praticou o bem durante toda a sua existência, uma obra maravilhosa, que pouquíssimos espíritos se igualam a ele. Então, com certeza, teve uma morte muito tranquila. Aquela que o povo chama de uma morte, como se fosse a morte de um passarinho, né? Então é isso. Quanto mais materializado o espírito, mais dolorosa é a sua morte, que ele reluta em desencarnar, reluta em morrer. E isso causa problemas sérios quando chega do outro lado. E até aqui, na dimensão física. Mas como ter a certeza da vida futura, do mundo de lá? Como diz uma bela canção do Milton Nascimento, que o nosso que foi divulgado hoje, né, nos grupos aí. Tem essa música do Milton Nascimento, né, que ele fala do mundo de lá. Milton Nascimento e Fernando Brant. Então, tem várias passagens no Evangelho que Jesus dá essa certeza da vida futura. Aquele episódio de Pilatos, quando Pilatos pergunta a Jesus: és o rei dos judeus? Jesus simplesmente diz: meu reino não é deste mundo. Então, se o reino de Jesus não é deste mundo material, com certeza é do mundo espiritual, do mundo extrafísico. E é para esse reino do mundo espiritual que ele veio nos trazer a boa nova e veio nos preparar. Nós, egressos
da lei de Moisés, egressos da lei de Italião, do olho por olho e dente por dente. E Jesus, na sua missão maior, foi trazer a boa nova, foi nos alertar sobre a vida futura. Então, para Jesus, a vida corpórea é a vida da matéria. Tem a sua importância no que diz respeito à educação do espírito. É importantíssimo. É por isso que nós ainda somos dependentes das reencarnações. As reencarnações têm uma função importantíssima na nossa evolução, na nossa educação do espírito. No preparo para a vida no mundo espiritual, que é a nossa origem e o nosso destino. Tem uma outra obra de Allan Kardec que é muito pouco estudada, muito pouco lida, que é a Revista Espírita, mas é uma obra maravilhosa. Tem artigos, estudos maravilhosos, 12 volumes que merecem uma atenção maior de nós espíritas. Então tinha um membro da Sociedade Espírita de Paris, de Estudos Espíritas de Paris, que Allan Kardec era o presidente, e foi uma das primeiras ações após o lançamento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857, e já no iniciozinho de 1858, Allan Kardec cria a Revista Espírita e funda a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Foi o primeiro centro espírita do mundo que se teve notícia. Então tinha um membro da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, chamado Sanson. E Sanson desencarna uns 2 anos após a fundação da Sociedade Espírita de Estudos Espíritas de Paris, e Allan Kardec teve a grata satisfação de receber Sanson numa das suas reuniões mediúnicas. E ele começa a fazer perguntas a Sanson sobre a vida do outro lado, a vida no mundo espiritual. Então ele faz a seguinte pergunta a Sanson: pode dizer-nos o que o impressionou, o que viu no momento em que seus olhos se abriram à luz? Ou seja, no momento que você teve consciência que havia desencarnado, que acordou no mundo espiritual. Resposta de Sanson: quando pude voltar a mim e ver que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, me permitiu recuperar-se as faculdades, e foi então que me vi cercado de numerosos, bons e fiéis amigos. Olha aí que maravilha. Compara-se isso que o Sanson está relatando como o nosso sono diário. Nós temos medo de morrer, mas todo dia nós morremos um pouquinho. Quando a gente dorme, o nosso espírito se desprende e vai para o mundo espiritual, ou fica por aqui mesmo, aqui no plano físico. Fazendo, Deus sabe o que. Vai depender de cada um, de nós. Mas a gente se desprende. Não é totalmente como se fosse a morte, porque apesar do nosso corpo físico ficar temporariamente fora de ação, no sono físico, mas ainda estamos ligados ao perispírito, através daquele cordão fluídico que eu falei. Depois, quando a gente retorna, nosso espírito retorna e reassume a nossa casa, nosso corpo físico, a gente se acorda. E observe que quando a gente se acorda, normalmente você de imediato, raríssimas pessoas, de imediato você fica assim um pouco atordoado, e se você se acorda abruptamente, se alguém acorda você de forma abrupta, você passa um minuto ou 2 para raciocinar, para se situar onde você está.
E é mais ou menos isso que aconteceu com o Sansão. Ele ficou um certo tempo inconsciente e depois ele foi tomando a consciência até que é como se ele tivesse acordado de um sono, um longo sono. Então, o Espiritismo, ele reforça ainda mais o conceito de imortalidade da alma, da imortalidade do espírito. A imortalidade dos espíritos constitui um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. É claro que nós, seres espirituais, somos imortais. Sem a imortalidade do espírito, não existiria reencarnação. A lei da evolução não poderia ser aplicada ao espírito. Derrogaria outras leis de Deus. Seria um absurdo. Por falar em absurdo, as pessoas aí que gostam de matemática, né? Tem um tipo de prova na matemática que a gente chama redução ao absurdo. É reduction ad absurdo em latim, né? Redução ao absurdo. Então consiste no seguinte: você vai provar algo da matemática e você parte de uma hipótese absurda. Se você chegar a uma conclusão absurda também, significa que a sua hipótese inicial está incorreta, está errada. Então, vamos usar esse método aqui da redução ao absurdo. Vamos supor que a imortalidade do espírito não existe, é a nossa hipótese. Então, se a imortalidade do espírito não existe, nós teríamos apenas a vida física. Essa vida aqui, morreu, acabou-se. Como os materialistas, os nossos irmãos materialistas acreditam. Então não existe, a hipótese nossa é que não existe imortalidade do espírito. Então a gente vai ter conclusões as mais absurdas. Primeira conclusão: se não existe imortalidade do espírito, temos vida única. Ou seja, morreu, acabou-se. É essa a conclusão, uma das conclusões. O espírito evoluiria? Não tem condições de evoluir. Outra conclusão. Porque teríamos apenas a vida, a única vida, uma única vida. O espírito não é imortal, o espírito passa a ser mortal, com a única vida. Vida física que se confunde com a vida do espírito. Outra conclusão. Como se explica, que eu falei há pouco, espíritos que morrem crianças, espíritos encarnados que morrem bem idosos, outros em plena juventude. Alguns nascem em berço de ouro, outros paupérrimos, passando por mil dificuldades. Então Deus é injusto, que concede a uns benefícios e a outros não concede benefícios. Se Deus é injusto, Deus não é perfeito, um absurdo. E aí por aí vai. E por aí vai. Então, conclusão. Como partimos de uma hipótese absurda que não existe imortalidade do espírito, e todas as conclusões, se a gente continuasse isso ser todas absurdas, então significa que a imortalidade do espírito é uma realidade incontestável, embora muitos acontecem. Inclusive, alguns segmentos ligados ao cristianismo não aceitam a imortalidade do espírito, por incrível que pareça. No final, eu vou dizer que segmento é esse que não aceita a imortalidade do espírito. Então, a morte atinge tão somente o corpo material, que é perecível, mas a alma ou o espírito nada sofre, pois sobrevive ao fenômeno chamado morte e prossegue em sua marcha incessante rumo à perfeição, que é a meta para a qual fomos criados por Deus. Corroborando o tema da imortalidade do espírito, a fonte principal em matéria de espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, é o primeiro livro da obra básica de Allan Kardec, da qual pensamos
alguns trechos, alguns pequenos trechos, 3 perguntas que corroboram sobre a imortalidade do espírito. A pergunta 83, logo no início do Livro dos Espíritos, há uma resposta formulada por Allan Kardec. Os espíritos respondem: a existência dos espíritos não tem fim. Ou seja, se as existências dos espíritos não têm fim, significa que somos imortais, somos espíritos eternos. Outra questão, a questão 153, resposta dos espíritos sobre a imortalidade. A vida do espírito é que é eterna, a do corpo físico é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Questão 153. Questão 113 do Livro dos Espíritos. Outro pequeno trecho. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Ou seja, quando não precisamos mais de reencarnações para a nossa evolução, significa que já evoluímos o suficiente. A gente vai para aquele planeta da quinta classificação, os planetas puros, onde espíritos da estirpe de Jesus ou acima de Jesus estão nesses planetas. E, teoricamente, só reencarnariam em missão. Não há mais necessidade deles reencarnarem. Chegou-se à condição de anjo. O átomo, o espírito não evolui do átomo ao arcanjo. Então, nesse caso aí, que a questão 113 está se referindo, chegou a essa condição de arcanjo, depois de milênios e milênios de evolução, chegou a essa condição de arcanjo que não precisa mais reencarnar. Se libertou desse processo reencarnatório. Não precisa mais passar por provas nem expiações. Jesus, em relatos do Evangelho, traz provas irrefutáveis da imortalidade da alma. Apresentemos alguns, dada a limitação do tempo de nossa live e dos comentários, dos nossos comentários. Mas um deles foi dado a Pedro, Tiago e João, pelo próprio Mestre, que os levou ao encontro que teve com Moisés e Elias, aquela passagem belíssima do Monte do Tabor. Então, foi uma cena tão real. Jesus leva os 3 apóstolos, né? Os irmãos Pedro, Tiago e João. Aliás, Pedro não era irmão, Tiago e João é que eram irmãos. Então, leva os 3, que eram, indubitavelmente, os 3 apóstolos mais chegados a Jesus. Então, 6 dias depois, tomou Jesus, é o trecho do Evangelho, né? Está em Mateus 17, versículos 1 a 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto do monte, que é o Monte Tabor. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. Os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Estavam tão materializados que Pedro, Moisés e Elias, que Pedro se propôs a fazer tabernáculos, ou seja, abrigos, para cada um deles. Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Terminada a conversa, desapareceram Moisés e Elias, retornando ao mundo espiritual. Pessoal, é inconteste uma prova da sobrevivência do espírito, da imortalidade do espírito. Elias e Moisés já haviam desencarnado
Elias seria a reencarnação de João Batista. Mas João Batista já tinha desencarnado. Já havia desencarnado. E mesmo que não houvesse desencarnado, era possível que o corpo, o perispírito de João Batista, caso tivesse ainda encarnado, se desdobrasse e se materializasse junto a esses apóstolos. Era possível, com os conhecimentos da doutrina espírita que temos, é possível sim. Mas ele já havia desencarnado. Tinha sido degolado. Não é isso? Jesus deixou uma lição clara sobre a imortalidade, que foi muito bem assimilada pelo apóstolo Paulo, pois que este o vira vivo depois da morte, na aparição que lhe fizera no caminho de Damasco. Ou seja, Jesus se materializou no caminho de Damasco perante o apóstolo Paulo. Ele era uma prova inconteste na sobrevivência do Espírito para o apóstolo Paulo. E ele aprendeu essa grande lição. Com base nessa experiência pessoal, o apóstolo explicitou com profunda convicção a imortalidade da alma, conforme sua minuciosa explicação no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Paulo diz o seguinte: ora, se prega que o Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé, porque os mortos não ressuscitam. Também Cristo não ressuscitou nesse caso. Ou seja, se alguém duvida que Cristo ressuscitou, ou seja, Cristo se materializou em espírito, se materializou e apareceu perante os apóstolos, como Cristo se materializou e apareceu perante o apóstolo Paulo. Então, se você nega isso, a sua fé é vã, nada vale. Porque um dos pilares, não só do Espiritismo, mas de todas as religiões cristãs, é a ressurreição de Cristo. Eles acreditando na ressurreição, e nós acreditando ou tendo convicção. Acreditar é uma coisa, ter convicção é outra. Que ele se materializou. A ressurreição para nós é isso, é a materialização. E também outro espírito que não Jesus está apto a novas experiências na carne. Então Lucas relata que iam 2 discípulos, outro trecho do Evangelho, né? Ainda sobre a ressurreição de Jesus. Lucas relata que iam 2 discípulos, aliás, caminhando para Emaús, um lugarejo próximo a Jerusalém, quando surgiu Jesus entre eles, sem se dar a conhecer. Jesus, dada a plasticidade do perispírito, modificara sua fisionomia, a fim de não ser reconhecido imediatamente. Depois de conversarem com o mestre durante algum tempo, chegaram à aldeia aonde iam e convidaram-no para uma refeição. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhes deu. Abriu-se-lhe os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu-lhes. Ou seja, os 2 apóstolos conduziram Jesus até a refeição, a mesa de refeição com os demais. Jesus partiu o pão, dividiu com todos e desapareceu. Ou seja, ele sendo um espírito materializado, ele não estava sujeito às leis da matéria, não podia comer, não podia deglutir, porque era um espírito materializado temporariamente, questão de minutos ou estourando de horas. Por isso que Jesus desapareceu. Foi só para mostrar. Então, qual teria sido o objetivo desse encontro de Jesus com os 2 discípulos? Certamente, não seria para mostrar-lhes o seu poder, pois já o tinham visto curar cegos, aleijados, leprosos, endemoniados. Não estaria Jesus querendo mostrar que continuaria vivo, apesar da crucificação ter matado o seu corpo físico?
queria mostrar que não estava encarnado, limitado pelas leis materiais? Com certeza. Era isso que Jesus pretendia aos seus apóstolos. O que chamam de morte o atingira. Sua vestimenta física não resistira às torturas da crucificação. Nem Jesus se livrou da morte. Por quê? A crucificação de Jesus, mais do que um acontecimento material, guarda um simbolismo que se aplica a todos nós e à humanidade como um todo. A morte de Jesus na cruz representa a libertação definitiva da matéria, destino de todos nós. Prova irrefutável da imortalidade do Espírito. Um espírito amigo, um autor espiritual chamado Vinícius, no livro intitulado Nas Pegadas do Mestre, diz o seguinte a respeito da morte. É a morte que faz o homem pensar da vida. Deus não encartou a morte no programa da criação, visando destruir essa mesma criação, fruto do seu amor. Seu propósito é fazer que a vida evolva, ou seja, desenvolva, de estágio em estágio, ou seja, de reencarnação em reencarnação, tornando-se cada vez mais intensa, porque à medida que a gente evolui, a gente tem mais plenitude, o nosso espírito vibra com maior energia, tem um poder vibratório maior, mais estável, até culminar na eternidade triunfante da morte definitivamente. O apóstolo do Espiritismo, titulado apóstolo Leon Denis, no livro Depois da Morte, diz o seguinte: digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada, ou o prelúdio de castigos intermináveis. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não mais a negrejantes trevas, porém, sim, luz deslumbrante que surge dos túmulos. Já vistes a borboleta de asas multicores despir informe crisálida, esse invólucro repugnante, no qual, como lagarta, se arrastava pelo solo? Já a vistes solta, livre, a voejar ao calor do sol, no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte. O homem também está numa crisálida que a morte decompõe. Eu falava há pouco de um segmento cristão, à sua maneira, que não bota muita fé, não acredita, vamos dizer assim, na imortalidade do espírito, baseado na Gênese mosaica. Logo no início da Gênese mosaica, diz que do pó viemos e ao pó retornaremos. Então, baseado nessa afirmação da Bíblia, os irmãos, os mormons, aliás, os mormons não, é a igreja do sétimo dia, são os mormons. Me parece que são se não for os mormons, desculpa, acho que não é os mormons. Então, eles acham o seguinte, que na Gênese mosaica diz que o pó, Deus soprou o pó, e o pó, junto com esse sopro de Deus, passamos a ter uma alma vivente.
Então, pode ser problema de tradução. Então, devido a isso, passamos a ter e não passamos a ser. Então, os irmãos, acreditam que, acabado esse sopro, ou seja, morto, o espírito morto através da morte, da chamada morte, também se acaba a vida. Baseado nisso. Porque para a vida continuar, para o espírito continuar, não tem sentido a Bíblia dizer, a Gênesis mosaica dizer, que com o sopro de Deus passamos a ter uma alma vivente. Então, talvez eles, se dissesse, passamos a ser uma alma vivente, eles acreditassem na sobrevivência do espírito. Mas aí tem uma irmã chamada Alda Pereira Pinto. Não sei de vocês, dizer para vocês, se essa irmã é encarnada ou desencarnada, mas escreveu um belo poema que contesta essa crença desses nossos irmãos e o que muita gente acredita nesse trecho da Gênese mosaica, que do pó viemos ao pó retornaremos. Poderíamos até dar uma interpretação à luz do Espiritismo, que quando ele diz do pó viemos ao pó retornaremos, do pó viemos, ou seja, numa reencarnação, na presente reencarnação, do pó da terra formamos o nosso corpo físico. Mas em outras reencarnações, voltamos para esse pó, para que se forme um outro corpo físico e se dê continuidade às cadeias das reencarnações. Podemos dar essa interpretação. Isso aí é coisa minha, viu, pessoal? Nunca vi isso em livro nenhum, mas é uma interpretação minha que eu estou dando. A questão do pó viemos ao pó retornaremos. Mas, infelizmente, muitos interpretam isso literalmente. Do pó viemos e ao pó retornaremos. Então, a nossa irmã, Alda Pereira Pinto, se rebelou contra esse negócio de do pó viemos e ao pó retornaremos e escreveu esse lindo poema, que era sempre recitado pelo Luciano Klein, nosso querido irmão Luciano Klein. Logo que começou como grande palestrante. Aí hoje aqui acolá ele recita. Eu não vou recitar, que eu não sei recitar, mas eu vou ler o poema, tá certo? Que ele é muito representativo do tema da noite. O título é Eu Nunca Serei Pó. Eu nunca serei pó, porque sou alma, sou espírito e em pó não me farei. Morrerá meu corpo, pouco importa. Que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, seja negra ou dourada. A luz não se rebaixa às sepulturas, podendo ter seu brilho nas alturas, ou mesmo lá no caos abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. O corpo é veste, indumentária apenas, com que Deus reveste qualquer ser etéreo, só para realizar do seu mistério quantas e estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se o corpo acaba no feral abismo desse soturno denso de destroços, vã silhueta de ossos, a alma não a recebe no abismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, amor, adoro a vida e brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer, meus irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe, a todos nós, que sempre nos dê muita paz, muita saúde, e que o vigiar e orar seja uma constante em nossas vidas. Muitíssimo obrigado pela paciência de me ver até o final e por essa oportunidade de aprendizado, por essa oportunidade de trabalho. Eu fico agora alguns minutinhos à disposição de vocês para alguns comentários, para
algumas considerações, caso vocês queiram fazer, tá certo? E meu boa noite a quem eu não dei. Marcos Rabelo, é uma honra tê-lo aqui com a gente, Marcos Rabelo. Tudo de bom para você. Boa noite, Alan. Tem muito pertinente para a data. A Orbélia está dizendo aqui, com certeza, a Orbélia foi escolhida a propósito. Uma honra também tê-la aqui conosco, Orbélia, Marcos. Por que me chamais de mortos, se sois pássaros cativos? Comentário aqui do Marcos, que a tia Carmen sempre citava. Por que me chamais de mortos, se sois cativos, pássaros cativos? Vós sois os vivos mortos, e nós somos os mortos-vivos. Olha aí, isso aí merece colocar num quadrozinho, como emoldurado, não é isso? Repetindo, por que me chamais de mortos, se sois pássaros cativos? Vós sois os vivos mortos, e nós somos os mortos-vivos. Que eu fiz uma citação na minha fala, mas peguei só essas últimas frases aqui, e o Marcos, gentilmente, disse na íntegra aqui. Mônica Rabelo, boa noite a todos. Mônica, é uma honra tê-la aqui. Francineire Siqueira Ramos, boa noite, bem-vinda. Viver bem para morrer bem, Marcos aqui está nos alertando. Maria Fátima Godoy Perini, bem-vinda, Maria de Fátima. Maria de Fátima Rodrigues, a Marieta, boa noite a todos, está dando aqui. Francineire Siqueira Ramos, Alan, gostaria que você comentasse sobre a cremação do corpo. Ok, Francineiro. Cremação. Bem, não é da nossa cultura. Já os orientais adotam isso há milênios, a cremação de corpos. Mas é uma questão sanitária, hoje em dia. Nós temos um problema sério, principalmente nas grandes cidades. Falta espaço físico para sepultamento dos mortos. Fortaleza, eu digo isso, eu sou funcionário público da prefeitura e eu passei uns 4 ou 5 anos e o cemitério de Parangaba, que é um cemitério público, estava sob a minha administração. Eu era um coordenador de controle urbano e meio ambiente daqueles bairros que compõem a Regional 4, e dentro dela estava o cemitério de Parangaba, o cemitério público. Então Fortaleza tem 6 ou 7 cemitérios públicos, um em cada regional. O maior deles é o do Bom Jardim. É o único que tem espaço para sepultamento de corpos. Mas os demais cemitérios, o de Parangaba, o de Muguripe, o de Messejana, os outros não tem mais, estão exauridos. Então, esse do Bom Jardim, a prefeitura vem fazendo licitações e ampliando o espaço físico, porque daqui a pouco não tem mais espaço. Os cemitérios particulares estão cada vez mais se enchendo, vamos dizer assim, não é isso? De corpos. Então, é uma questão sanitária. Então, já há uma mudança nesse sentido para adotar-se a cremação dos corpos. Então, qual é o problema da cremação dos corpos? Primeiro, que não é da nossa cultura. Os orientais, como é da cultura deles, eles já desencarnam sabendo que vão ser cremados, se preparam espiritualmente para isso. Mas nós não temos ainda essa cultura. Então, se recomenda, os espíritos amigos recomendam, que essa cremação seja feita pelo menos por 72 horas, que é o tempo justamente que é feito esse desligamento do perispírito ao corpo físico, aquele corte da corda fluídica, e não chega a causar transtornos ao espírito. Há essa recomendação, tá certo? Mas não que o espiritismo condene a cremação dos corpos. Nós temos que caminhar para isso, porque é uma exigência sanitária, uma exigência de cunho ambiental. Temos que passar por cima dos aspectos religiosos. Aí tem os aspectos religiosos, né? Por exemplo, os católicos, os evangélicos, que tem como dogma a ressurreição da carne, talvez façam restrição à cremação dos corpos. Se você crema o corpo, como é que esse corpo vai ressurgir futuramente, depois do julgamento final? Bem, aí eu não sei se os católicos, se o Papa, algum Papa já teve alguma encíclica, alguma
determinação nesse sentido, tá certo? Mas tem esses aspectos aí de cunho religioso, do cunho religioso. Então vamos lá. E de cunho legal também, de cunho legal. Já pensou você crema um corpo que é passível de ser exumado, tem questões envolvendo a justiça, tudo, tem uma série de impedimentos aí que a gente tem que vencer. E tudo isso porque não faz parte da nossa cultura. Então vocês podem se aprofundar mais, entrando, eu acredito que Francineire, que você entrando na internet, pesquisando, você pode ter maiores detalhes sobre isso aí. Edilene Almeida, obrigado Edilene. Linda poesia, com certeza. É muito bonita essa poesia. Muito obrigado aí, a FSB dando parabéns, Marcos Rabelo. Nós que agradecemos, Marcos, eu que agradeço aí a presença de vocês. Ótima e maravilhosa palestra, Francis. A Mônica diz aqui, muito obrigado, Mônica. A Eneide está dando os parabéns. Parabéns aí a todos nós, né? Maria Tereza, parabéns. Com o Covid, a crença virou uma realidade para nós. Cremação, né? Dos corpos, exatamente, Maria Tereza. Teve esse problema com a cremação, né? Os corpos estão suscetíveis de ter problemas aí de transmissão da Covid, né? Corrobora ainda mais essa questão da cremação. Então, era isso, eram essas considerações que nós tínhamos. Então, vocês avisem as pessoas que não puderam assistir a live hoje, vai ficar gravada no Facebook, amanhã será disponibilizado, amanhã ou depois será disponibilizado também no YouTube, e vocês poderão assistir, tá bom? Muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana, um mês de novembro que se inicia, de muita paz, de muita saúde, que possamos vencer a Covid-19 que ainda está assolando a todos nós. Muito cuidado, olha a segunda onda que estão aí noticiando, na Europa já é uma realidade, e no Brasil também já estão noticiando casos de recontaminações. Não vamos facilitar. É o dever nosso cuidar do nosso corpo, essa dádiva de Deus, da nossa vida presente existência, essa dádiva de Deus. Então, pedimos nesse instante ao nosso amado Mestre Jesus, que nos abençoe a todos, que nos envolva de muita paz, de muito amor, de muita luz, que, aproveitando o ensejo, faça uma limpeza fluídica nos nossos lares, nas nossas casas, junto aos nossos vizinhos, na nossa rua. Que o vigiar e orar sejam constantes em nossas vidas e que Deus nos abençoe sempre. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos.